Colossenses, depois, quase no finalzinho dos livros. Colossenses 2, de 6 a 10, diz assim: portanto, assim como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele. Olha que Paulo está falando para a igreja de Colossos e para a igreja de hoje, para a sua igreja hoje. Assim como um dia nós recebemos o nosso Senhor Jesus, o nosso coração, como único e suficiente Salvador, mas não é para ficar só em receber, não. Eu vim aqui mediante um apelo. Quem quer Jesus? Um dia lá, 40 anos atrás, eu estava no culto da tarde, fizeram um apelo e eu, triste, chorosa, fui para frente e recebi Jesus. Então eu tenho procurado 40 anos andar com Ele. E Ele comigo. Fidelidade, aliança, essa aliança de sangue que Ele fez. Aliança exige fidelidade. É tão difícil quando um casal casa, põe aliança no dedo e depois quebra a aliança. Porque um trai o outro ou abandona. É tão triste, a família sofre. Não é diferente com Jesus. Ele fez uma aliança. E essa aliança é de fidelidade. É uma aliança de compromisso. É um compromisso com Jesus, não é mais com Pedro, não é com Paulo, não é com a Maria, não é com o morto, não é com ninguém que já morreu, não, é com Jesus vivo e ressurreto. Amém? É uma aliança de fidelidade, porque daí Ele é fiel conosco. Você crê nisso? Andai nele. Andai. Nós somos agora discípulos. O discípulo não anda na frente. O discípulo não anda do lado, o discípulo anda nas pegadas. Ele vai na frente e nós vamos atrás. Andamos nas pegadas dele. Arraigados. Arraigados é quando nós crescemos com a nossa raiz em Cristo. Crescemos para baixo e crescemos para cima. Amém? Arraigados. Edificados, vamos ser tijolinho por tijolinho. Um prédio, se ele não é profundo a sua estrutura, ele vai rachar, ele vai ser um perigo. Então, é arraigados em Cristo. O pé de mamão não tem, ele pode crescer para cima, mas ele não cresce para baixo. Qualquer ventinho derruba ele. É ou não é? Mas e um pé de bambu, e o bambuzeiro? Sabe quantos anos um bambu ele gasta para ele pôr o primeiro broto para cima? 50 anos. Ele afunda suas raízes até encontrar os lençóis de água lá na profundeza. Depois, quem que arranca um pé de bambu? Pode até cortar ele, mas a raiz dele ninguém nunca viu. Por quê? Porque nós somos de Cristo. E ninguém nos tira Cristo, nem principado, nem potestade, nem ouro e nem prata. Um dia meu filho chegou e falou, passando luta financeira. Mãe, me convidaram, me puseram um pacote de dinheiro e me convidaram para ser maçom. Hoje eu tenho na maçonaria, que é a primeira reunião deles. Eu nem vi o que eu estava fazendo. Quando eu vi, eu estava de joelho. Foi a primeira vez. Eu não ajoelhei quando meu filho fumou, quando meu filho bebeu, quando meu filho foi para as drogas, quando meu filho prostituiu. Eu não, porque eu sabia. Eu sabia que Deus ia restituir ele. Eu sabia que Deus ia trazer. Mas a maçonaria, eu sabia que era um pacto com as trevas. Eu sabia que ele ia fazer um pacto com Satanás. E eu sabia que a alma dele agora seria vendida para Satanás. Eu ajoelhei. E eu disse, meu filho, em nome de Jesus, eu te imploro, não faça isso. Deus vai te dar o pão nosso de cada dia. Você não precisa desse dinheiro. Vai, entrega, meu filho. Não faça esse pacto. Tua salvação é maior do que qualquer ouro nessa terra, meu filho. Você aprendeu as sagradas escrituras. Não traia Jesus, porque você vai vender tua alma.
Não venda tua alma, igreja, por ouro e nem prata nesse mundo, porque só tem dois caminhos: céu e inferno. Não existe três, não existe atalho. O Espírito de Deus está dizendo para você nessa noite, igreja: Jesus Cristo é o único caminho que nos leva à glória, ao céu. Jesus Cristo é o único que nos livra do fogo eterno. O inferno é real. Não é uma conto de fada, não é um conto para criança dormir, não. Senhor Jesus não precisava naquela cruz dizer: Pai, tudo está consumado. Porque daí eu ia me salvar pelas minhas boas obras. Sou boazinha, não mato, não roubo, não minto. Eu não preciso de Jesus, sou salva. Nós nascemos no pecado. Nós somos pecadores da nossa natureza velha. Se não é o Espírito Santo, se não é o sangue de Jesus que nos purifica, se não é o sangue de Jesus que nos redime, nós estamos perdidos, porque a nossa natureza, ela é terrível. Ela é terrível. Nós vencemos a nossa carne somente com a presença do Espírito Santo. Somente quando o Espírito Santo vem morar em nós. Aí Ele nos convence do pecado. Aí Ele nos convence da justiça. Aí Ele nos convence do juízo. Somente pelo Espírito. Somente o sangue nos redime, nos purifica, nos limpa e nos dá passagem para o céu. É como um cheque que eu posso preencher, mas se ele não for assinado, o banco vai devolver. Não adianta fazer boas obras se Jesus Cristo não der o sangue dele para assinar. Eu não vou chegar nos portais celestiais. Amém, queridos? Amém? Então Paulo continua assim, arraigados, edificados nele, não no Paulo, nem na pastora Edna, nem no pastor Jefferson, nem na comunidade. Aqui nós estamos para cumprir o chamado de congregar, tomar ceia como família. A primeira família nós não escolhemos. Eu sou Paula, escolhi a segunda, Ravanelli, que é meu marido, e a terceira, comunidade. E quero dizer para vocês um exemplo, já vou dar rapidinho, aproveitando esse gancho de fidelidade e de gratidão. Eu nasci na igreja metodista. Conheci a pastora Irene na igreja metodista. Conheci a pastora Celita no Instituto de Educação, trabalhando junto, lado a lado. Ela trabalhava na biblioteca e eu era professora. Ela começou a falar para mim de Jesus. E Jesus faz isso, e Jesus faz aquilo, e Jesus, lá na cadeia onde eu vou, libertou um homem de 100 e pouco de condenação, e hoje ele é pastor. E eu dizia: mas esse Jesus dela fala, o meu não fala. E eu disse: dona Celita, por que o teu Jesus fala e o meu não fala? Eu rezo para ele, está lá pregado, está lá. E ele eu não ouço. Ela disse: Edna, deixa cair as placas na tua testa, que ele vai falar com você. Mas não, eu nasci assim, minha mãe eu não posso sair, eu não posso deixar essa igreja. Mas um dia, uma profeta chegou e eu estava sofrendo muito, que foi a Janete, e Deus usou aquela mulher. Eu queria tirar minha vida de tanta luta que eu tinha. E eu cheguei, me levaram na casa dela para orar. E eu ia todo benzedor que me ensinava. E lia horóscopo, e lia a carta, e lia a mão e tudo. E minha vida era um desastre. E eu nunca tinha visto um crente orar. Porque minha mãe ensina desde pequena: crente, ele faz lavagem. Não vai na cabeça de crente, não podia. Nem Bíblia nós tínhamos em casa. Mas aquele dia eu estava tão desesperada que a minha vizinha me levou na casa da Janete. A mulher que ora. Eu disse: crente ora assim em casa? Nunca tinha visto, nem entrado numa igreja crente. E quando eu cheguei em 1983, quando eu cheguei na casa daquela mulher, ela estava na vitória. Eu amo muito a vida dela até hoje. Ela estava com o aventalzinho fazendo janta. Nunca tinha me visto. Quando eu cheguei, a minha vizinha disse: eu trouxe essa mulher, você pode fazer oração? Ela disse: posso, estou fazendo janta, mas eu posso. E quando ela botou a mão na minha cabeça,
Ela disse: Senhor, essa mulher está sofrendo, e falou a minha vida. Eu disse: Pai, esse Deus eu quero. Ele não pediu vela, não pediu bebida, não rodopiou, não deu calafrio, não falou, não mudou de voz. Essa mulher orou. Eu quero esse Deus, Senhor. E eu me apaixonei ali pelo Deus Criador do céu e da terra. O Deus que me vê, o Deus que me conhece, o Deus que me solta, o Deus que sabe a minha necessidade, o Deus que enviou seu filho. Aí eu entendi o sacrifício da cruz. Falei para a dona Senita, ela se alegrou. E daí me fui para a metodista. Lá estava a pastora Irene, me dava os ensinos bíblicos. Mas veio um grande avivamento. E o pastor chamou todos avivados, inclusive eu tinha recebido dons, e eu sonhava, acontecia, e dom de línguas. E ele disse: a nossa igreja, ela não aceita dons, ela é uma igreja tradicional, é só palavra. E eu chorei porque eu amava, uma palavra linda, mas por outro lado eu tinha os dons. Ele disse: eu abençoo vocês. E podem sair, porque não pode ficar esse Pentecoste, que nós não somos pentecostais, nós somos tradicionais. Eu chorando, deixando para trás a minha primeira igreja, que eu vi Jesus, que eu aprendi a palavra, mas Senhor, tinha uma outra direção. Fui para a comunidade. Quando foi em 2010, eu ajudei todas as congregações, menos aqui. Ajudei a levantar as congregações, que eu era evangelista, até que ela me ungiu pastora. Quando eu cheguei aqui, em 2010, houve um problema na igreja. Toda igreja tem problema, porque é o homem que conduz, mas tem uma diferença. O dono dela chama Jesus Cristo de Nazaré. E é ele que dá a última palavra. E saímos em 7. Nós orávamos juntos, eu, Gersim, a esposa dele, Karina, e mais uns irmãos. Mas quando eu vi que eles queriam formar uma igreja, que eu achei que a gente ia sair e orar para Deus colocar em uma outra igreja, como foi no caso da metodista até, mas eles iam formar uma igreja. E eu disse: eu não posso ficar, eu não posso levantar uma igreja nessa cidade, porque eu sou grata a 2 mulheres que foram um pilar de Jesus na minha vida. Uma viu unção na minha vida que ninguém tinha visto, pastoral, e disse: Deus me permitiu de pastora. Foi a pastora Irene. A outra foi a dona Senita, que me alimentou de oração. Por muitos anos ela orava por mim e minha família. Eu disse: eu não posso ser ingrata, eu não posso levantar a igreja. Orávamos na casa da Vilma, na chácara da mãe do Gersim. E lá Deus falou: desça para o monte, porque eu tenho um mistério para vocês. Ela tinha lá no fundo da chácara dela um monte que era um pedacinho de uma mata. E lá fizemos ali um limpar. E no dia que nós estávamos ali orando, Deus tomou a Vilma e ela ficou todinha de púrpura, de ouro. E ali Deus usou minha filha e disse: será chamada Centro Internacional de Avivamento. Eu vi por escrito. Foi a coisa mais linda. Aí eles levantaram 12 pedras. E Deus falou: vai ser tão grande que vai sair fora desse país. Você será um príncipe nessa cidade. Eu vou trazer um grande avivamento. Mas eu não posso ir. Porque eu não posso deixar aquelas que vão chorar. A pastora Irene chorava todos os dias. E me mandava uma mensagem: estou com saudade. Volta. Eu fui orar e Deus disse: toda a terra está diante de você. Para onde você quiser ir, vá, porque eu te abençoo. Eu disse para aqueles irmãos: sigam, porque eu volto. E vou ficar até o dia que o Senhor assim determinar. Porque eu não posso ser ingrata. Isso chama-se gratidão. Gratidão. Gratidão é um sentimento que só os humildes e os nobres é que tem no seu coração. Amém? Amém. Que ele tem o Espírito Santo. Jesus, Lucas 17, trouxeram 10 leprosos para ele. Está lá em Lucas 17.
10 leprosos. Ele curou os 10. Vocês acham que ele, como sendo divino, Deus, onisciente, onipresente, onipotente, ele não sabia qual eram os corações que tinha gratidão e aqueles que são ingratos? O ingrato é aquele que é egoísta, é aquele que só olha para si, é aquele que é o dodói, é aquele que é o mimimi, é aquele que tem atenção para si, é aquele que qualquer coisa vira as costas, é aquele que tem o coração endurecido, que não sabe dizer: Deus te abençoe, muito obrigado, eu sou grata a Deus pela tua vida, gratidão pela sua vida. Isso é um ingrato. O grato, aquele que reconhece o favor, é aquele que sabe agradecer, aquele que sabe ver e agradecer o favor recebido pro resto da vida. O ingrato é como se esse lençol branquinho, que se olhasse nele, tá branco, mas se vir uma mosquinha e colocar aqui uma manchinha preta, o ingrato só vai ver aquela mancha. Ele não vai ver o resto do branco. O grato não. O grato, aquela pessoa me fez, mas ela me fez tantas coisas boas, então eu vou ficar com as coisas boas. Amém? Então, amados, eles choraram. Estão lá 5.000 pessoas. Eu encontrei um dos que estava conosco. Não é, pastora Edna? Éramos em 7. Agora somos em 5.000. Falei, amém. Glória a Deus, mas eu estou feliz onde eu estou. Meu coração está em paz, porque eu sinto que eu tinha uma dívida de gratidão. E aqueles 10 leprosos foram todos curados. Mas a palavra, se você ler, você vai ver que só 1% voltou para dar glória a Deus e agradecer. Ele voltou para Jesus. Glória a Deus, ele voltou para agradecer. Quantas pessoas são curadas na igreja? Quantas pessoas recebem bênção? Quantas pessoas recebem a comunhão? E por causa, às vezes, de uma coisa de nada, vira as costas e diz: olha, eu não quero ir falar ainda da igreja, ainda falo dos irmãos, mas não vê o tanto de oração que recebeu. Não vê o tanto de jejum às vezes que a igreja fez. Quantos corações hoje são ingratos, vira as costas, só vê os defeitos. Por isso Paulo está dizendo aqui nessa palavra: tende cuidado para que ninguém faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição de homem, segundo os rudimentos do mundo e não de Cristo. Arraigados, edificados, confirmados na fé, assim como fosse ensinado, crescendo em ações de graça. Vamos crescer, igreja, agradecido. Quando você chegar naquela porta, Jesus, muito obrigado, porque um dia foi levantado esse lugar, num deserto, um lugar impróprio. Alguém amou, mas acima desse alguém o Senhor amou. Foi o Senhor, Pai, veio do Senhor, esse lugar é do Senhor, Pai. Então eu sou grato por esse lugar. Eu sou grato pela tua presença. Eu sou grato pelo pão que eu recebo, que permanece para a vida eterna. Eu sou grato porque toda semana eu vou lá louvar. Eu tenho meus irmãos, uns mais difíceis, outros mais fáceis. Mas a gente vai levando. A gente vai amando o fraco. A gente vai amando todos. E assim nós vamos vencendo, com a proteção e ajuda do Senhor. Amém? Amém. Então também aqui foi me dado aqui Efésios 5, 15 e 21. Efésios é o livro de trás, o livro que fica atrás de Filipenses, aqui bem perto. Efésios 5, 15 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como insensatos, mas como sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos,
Mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Paulo está dizendo, continue nele, continue arraigados, continue crescendo nos dons, no amor, na graça. Continue, mas acima de tudo, continue dando graças a Ele. Não murmure, não reclame. Tem alguma coisa errada? Vamos orar. Dê graças. Sempre dando graça. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado dia após dia. Cante, louve o Senhor, louve. Só para concluir, eu quero falar de um homem que, sendo rei, ele nos dá lições preciosas do que é ser grato. Lições preciosas de todos os salmos de Davi. A maioria deles, ele está dando graças ao Senhor. Ele está dando gratidão ao Senhor. E aqui eu estava lendo 1 Crônicas 16. O título é assim: Ação de Graça e Cântico de Davi. Quando trouxeram a arca de Deus, 16, 1 Crônica 16, trouxeram a arca de Deus e a colocaram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado, ofereceram holocausto e sacrifício perante Deus, pacífico perante Deus. Tendo Davi acabado de oferecer os holocaustos, o sacrifício pacífico, abençoou o povo em nome do Senhor. Abençoou o povo em nome do Senhor. Aí o 7. Neste mesmo dia, Davi entregou a Asaf e seus irmãos pela primeira vez o seguinte salmo de ação de graça ao Senhor. E eu gostaria que nós colocássemos em pé e vamos ler junto essa palavra, esse salmo. Está aqui em 1 Crônicas 16. Eu quero que você profetiza e você entrega para o Senhor. Se você não está com a Bíblia, vamos acompanhando junto. Mas fale para o Senhor nessa noite. Cante para Ele esse salmo. Anuncie para Ele essa palavra. Todos encontraram? 1 Crônicas 16. Começa no versículo 8. 1 Crônica 16, versículo 8. Louvai ao Senhor. Vamos falar lá, pode falar alto. Louvai ao Senhor. Invocai o seu nome. Fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe. Salmodiai-lhe. Atentamente. Falai de todas as suas maravilhas. Tem tradução que é um pouco, só muda a palavra, mas o sentido é o mesmo, tá? Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus milagres e dos juízos da sua boca. Vós, descendentes de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus eleitos. Agora vamos profetizar. Nós, que somos o teu povo, eleitos por Jesus Cristo. Ele é o Senhor.
o nosso Deus. Em toda a terra estão seus juízos. Lembrai-vos para sempre da sua aliança e da palavra que ordenou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, do seu juramento para a minha vida, para a minha família, para a minha descendência, o qual também a Jacó confirmou por decreto e a Israel por aliança eterna, dizendo: a ti darei a terra de Canaã, porção da nossa herança. Nós recebemos por herança a Canaã celestial, que Jesus foi preparar para nossas vidas, sendo vós em pequenos números, poucos homens e estrangeiros nela, andando de nação em nação, de um reino para outro povo. A ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos e os meus profetas, não façais mal. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai dia após dia a sua salvação, proclamai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, pois grande é o Senhor e muitíssimo digno de louvor, e mais temível do que todos os deuses, pois todos os deuses das nações são ídolos, porém o Senhor fez os céus, majestade e esplendor adiante dele, força e alegria no lugar da sua habitação. Tributai ao Senhor, ó família das nações, dai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória do seu nome, trazei ofertas e vinde perante ele, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, trema perante ele toda a terra, o mundo se acha firmemente estabelecido, não pode ser abalado. Alegre-se os céus, regozije-se a terra, diga-se entre as nações: o Senhor reina, cujo mar é a sua plenitude. Exulte o campo com tudo que nele há. Então cantarão as árvores do bosque, cantarão de júbilo perante o Senhor, pois ele vem a julgar a terra. Rendei graças ao Senhor, pois ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Clamai: salva-nos, ó Deus, da nossa salvação. Ajunta-nos e livra-nos das nações, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Louvado seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga: glória a Deus. Dá uma salva de palmas para ele. A ele todo o louvor, a ele toda a honra, a ele toda a glória. Aleluia! Podeis assentar. Eu vou pedir a Eva, se alguém, mais 2 pessoas que sentir no coração de vir louvar o Senhor, agradecer a Ele com um testemunho que seja rápido, porque já é 11h20, e o louvor daí. Ai, é 7h20, 7h20, então nós temos tempinho, né? Você falou, eu estava olhando ali, 8h20. Falei, nossa, tá passando. Amém?